Olá, meus queridos alunos, professora Ana Júlia Cachan, aqui direto dos estúdios da Nova Concursos, com mais uma aula rápida de dicas de direito previdenciário para o concurso do INSS. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os segurados da Previdência Social. Essas figuras que são aquelas que vão receber os benefícios da Previdência Social, se preencherem os requisitos legais e que também fazem contribuição para o sistema de Previdência Social. São essas figuras, que trabalham, que recebem remuneração, que pagam o INSS para lá na frente receber o benefício. Esse tema relativo aos segurados da Previdência Social é um tema muito importante. Tanto ele é importante que ele aparece em todas as legislações. Ele aparece lá na Lei 8.212, que é a lei de custeio, no artigo 12. Ele aparece na Lei 8.213, que é a lei de benefícios, no artigo 11. E ele aparece regulamentado lá no Decreto 3.048, no artigo 9º. Tamanha a importância da temática relativa aos segurados da Previdência Social. Por que você precisa saber quem são essas figuras dos segurados? Primeiro, você precisa saber para identificar como essa pessoa vai pagar o INSS, qual vai ser a forma, o critério de contribuição dela para a Previdência Social e depois para entender quais são os benefícios que essa pessoa terá direito dentro do sistema, que esse segurado terá direito dentro da Previdência Social, o que ele vai receber do INSS como contraprestação aí pelo pagamento da contribuição que ele faz. Perfeito? Vamos lá então para as figuras dos segurados da Previdência Social. Olha só, eu tenho uma divisão feita pela própria legislação entre segurados obrigatórios e segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que não têm alternativa. Lembram, nós falamos disso no nosso primeiro vídeo, sobre a chamada filiação obrigatória. O sistema é um sistema de filiação obrigatória. Eu não tenho alternativa se eu tenho remuneração. Se eu recebo remuneração pelo meu trabalho, necessariamente eu vou ser vinculado à Previdência Social, seja na condição de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual ou segurado especial. E a identificação pela própria lei das situações em que eu sou empregado, empregado doméstico, avulso, individual ou especial, estão definidas nos próprios dispositivos que eu trouxe aqui para vocês, que eu mencionei para vocês no início desse vídeo. Nesses dispositivos, a gente tem a definição das situações em que eu serei empregado, empregado doméstico, avulso, individual ou segurado especial. Já os segurados facultativos são aquelas figuras sem remuneração. Porque para eu ser segurado facultativo, qual é a regra? A regra é que eu não seja segurado obrigatório. Então veja você, para que você seja segurado facultativo no INSS, você não pode ser segurado obrigatório. Você não pode, por exemplo, ser empregado, recolher as suas contribuições como empregado e pensar em fazer uma complementação na condição de segurado facultativo. O sistema não admite, porque para que eu seja facultativo, a condição é que eu não seja segurado obrigatório. Ou seja, eu sou uma figura que não tenho remuneração pelo meu trabalho. E por isso, eu me vinculo ao sistema se eu quiser. O facultativo é aquele que vai se vincular ao INSS se for da vontade dele, ele não tem obrigação de fazer recolhimento previdenciário. Perfeito? Os segurados, eles estão inseridos numa categoria maior, que é a categoria dos beneficiários da Previdência Social, que vai envolver os segurados e os dependentes, que são aquelas figuras que vão receber benefício da Previdência Social quando acontece alguma coisa com o segurado. Entre os segurados, nós temos os obrigatórios, aqueles que não têm alternativa, que devem recolher, e essa divisão em categorias serve para identificarmos como será feito esse recolhimento. E o facultativo,
atendendo um princípio constitucional, que é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, é a figura que se vincula ao sistema por vontade própria, se ela assim o desejar. Falando, regra geral, né, das características de cada um desses segurados, de forma bem resumida, o que é que nós temos? O empregado é aquela figura que trabalha com vínculo de emprego. Eu vou usar as regrinhas da CLT, sim, subordinação, remuneração, não eventualidade. Essa é a figura do empregado, definida lá na legislação previdenciária, né, de uma forma mais detalhada do que nós estamos pontuando aqui. É importante você conhecer todas as hipóteses da lei? Sim. É importante estudar o artigo 12 da 8.212, o artigo 11 da 8.213 e o artigo 9º do decreto 3.048 de 99, porque nós temos lá a definição perfeita de todas essas situações. Aqui a gente está fazendo um resuminho, né, sem tratar especificamente de todas as hipóteses. Os domésticos são aqueles que trabalham no âmbito residencial, numa atividade sem fins lucrativos. Tem uma leizinha agora, né, a Lei Complementar 150 de 2015, que definiu para o empregado doméstico a caracterização dessa condição de empregado doméstico quando eu presto serviços no âmbito residencial, a pessoa ou família, em atividades sem fins lucrativos por mais de 2 dias na semana. Isso já caracteriza o vínculo e a condição de empregado doméstico. Perfeito? Então, Lei Complementar 150 de 2015. Depois eu tenho o trabalhador avulso, é o trabalhador que tem mão de obra intermediada. Ele tem mão de obra por intermediação ou do sindicato ou do OGMO, ou OGMO, como gostam de dizer alguns, órgão gestor de mão de obra intermediada. Ele não tem vínculo direto com a empresa ou as empresas para as quais ele presta serviço. O vínculo dele está aqui, né? A vinculação dele está com o sindicato ou órgão gestor de mão de obra, que é uma mão de obra intermediada. O individual, gente, o individual é aquele antigo trabalhador autônomo, que é a figura que trabalha por conta, e ele pode prestar serviços tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, tá? Ele trabalha por conta sem vínculo. Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser corretor, pode ser o encanador, pode ser o pintor, o eletricista. Quem trabalha por conta própria, sem vínculo com a empresa, preenche o requisito da categoria de contribuinte individual. O segurado especial é o produtor rural, pequeno produtor rural, pessoa física, né? Pode ser parceiro, meeiro, arrendatário rural, que vive em regime de economia familiar e faz dessa economia essencial à sobrevivência da sua família numa propriedade de até 4 módulos fiscais. Então, o segurado especial é essa figura do campo que vive em regime de economia familiar, faz dessa economia familiar essencial à sobrevivência da sua família e explora a atividade numa propriedade que não supera 4 módulos fiscais. Ele não precisa ser proprietário, ele pode ser, por exemplo, um arrendatário e outras situações que a lei vai trazer para a gente que vai caracterizar a condição dele de segurado especial. Por que então que eu faço essa diferenciação aqui? Eu faço essa diferenciação para eu entender como paga e quais são lá na frente os benefícios que a gente vai buscar dentro do sistema para cada uma dessas categorias de segurado. Então é importante, é um assunto extremamente importante. Cai questões na prova de previdenciário do INSS envolvendo a própria definição dos segurados, né? Das categorias de segurados. E caem questões também para você dizer se aquela categoria específica de segurado faz jus àquela prestação previdenciária ou
de que modo é feita a contribuição para aquela categoria de segurado. Então, um tema extremamente importante, você marca aí no seu material de estudo, para que você dê bastante atenção, leia todas as hipóteses da lei, porque isso vai ajudar e certamente vai fazer você pontuar na prova. Perfeito? Mais uma vez, se você gosta das dicas, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos, convide todo mundo para participar dessas sequências de dicas de direito previdenciário para concurso do INSS. E não se esqueça que aqui na descrição tem um linkzinho que vai direcionar você para um curso gratuito de preparação para o concurso do INSS. Isso mesmo, um curso que a Nova está disponibilizando para ajudar você na sua preparação e você não precisa pagar nada por isso, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu espero você no nosso próximo vídeo com mais dicas para o concurso do INSS. Um beijo e até lá!